Você já se sentiu sobrecarregado com tantas atividades que você precisa fazer, chegando até mesmo a desejar que o seu dia tivesse mais horas para que você pudesse dar conta de tudo que precisa ser feito? Como mães cristãs, precisamos lidar não apenas com a nossa rotina pessoal de autocuidado, hora de sono, mas também precisamos cuidar dos nossos trabalhos fora de casa, dentro de casa, a administração do nosso lar, o nosso tempo com Deus e também o tempo com Deus dos nossos filhos. Se temos filhos pequenos, é de nossa responsabilidade garantir que eles tenham um tempo diário de devocional. E todas essas demandas podem ser demais para uma mãe. Nós podemos nos sentir cansadas, sobrecarregadas e também muito frustradas. É exatamente sobre isso que fala o livro Redimindo Seu Tempo. Nesta aula, eu quero apresentar para você de forma geral essa obra, escrita pelo Jordan Raymond. Nesse livro, de forma muito inspirada, o Jordan vai nos conduzir por uma reflexão que nos fará entender que fazer bom uso do tempo não é apenas uma questão de produtividade. Administrar bem o tempo é uma questão de disciplina espiritual. Mas o que faz desse livro um livro tão especial? Eu tenho certeza que você já ouviu falar de muitos outros livros sobre gestão de tempo. Talvez você já tenha até lido alguns. Eu já li vários livros sobre essa temática. Mas quero dizer para você que o que faz desse livro um livro muito especial é que o autor, ele vai falar para nós que Jesus, ele é o nosso modelo. Sim, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que é o nosso modelo para o estilo de vida em tantas coisas, é também o nosso modelo para a gestão do tempo. Então nós vamos estudar ao longo do livro vários episódios da vida de Jesus e como que Jesus lidou com situações que dá muito bem para a gente fazer paralelo com a nossa vida hoje, com o nosso estilo de vida hoje. Então nós vamos conhecer 7 princípios bíblicos. E entenda que os princípios, eles são eternos, se aplicaram à vida de Jesus, se aplicam à nossa vida, se aplicaram, por exemplo, à vida do Martinho Lutero, se aplicaram à vida do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, se aplica a nós, se aplicará daqui a centenas de anos, caso Jesus não volte. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, os princípios do Senhor, eles são inabaláveis. O que vai mudar? A maneira como a gente vai praticar esse princípio. Então lá a gente vai ver na nossa primeira aula, eu vou dar alguns exemplos sobre isso, mas para você entender uma pincelada aqui. A diferença entre princípio e prática. O princípio eu já falei, ele é inabalável. Então, por exemplo, o princípio de buscar a Deus acima de todas as coisas. Que é o primeiro princípio que a gente vai entender. Para redimir bem o seu tempo, você precisa gastar tempo com o autor do tempo. Conhecer Jesus. Então, esse é um princípio. Se aplica a todas as pessoas. Como que eu vou fazer isso? Vai variar. Eu, por exemplo, tenho um cantinho para o meu devocional. Todo decoradinho. E aí, às vezes, tem vela aromática, que eu gosto daquele perfumezinho que vai me faz bem. Eu ligo a vela ali pra sentir aquele cheirinho bom. E aí, às vezes, eu boto uma musiquinha pra tocar. Eu tenho um caderno de anotação, porque sempre eu registro ali aquilo que o Senhor ministra no meu coração naquele dia. Ou, às vezes, eu escrevo a minha oração. Então, é a maneira como eu faço. Eu gosto de ter um livro de apoio. Então, eu leio a Bíblia e tem sempre um livro que eu leio ali, nem que seja 5 minutos de leitura ali naquele meu momento. Então, essa é a minha estratégia. Qual é a sua estratégia para o devocional? Então, vai mudar a prática, a maneira como a gente vai colocar esse princípio na nossa rotina. Mas o princípio é o mesmo. Eu estou buscando a Deus. Meu marido não faz nada disso aqui que eu estou falando. Não tem vela, não tem cantinho arrumado, não tem nada. Ele só se ajoelha ali e foi. Teve o secreto dele, aplicou o princípio na vida dele de buscar o Senhor em primeiro lugar, de gastar tempo com o autor do tempo, de priorizar o Senhor e a sua palavra. Então nós vamos entender ao longo dessas próximas semanas de estudo que existem princípios que são inabaláveis, imutáveis. E se nós colocarmos esses princípios em prática, nós seremos mães intencionais, presentes e extremamente produtivas. Eu sei que existem muitas coisas que interferem na nossa rotina, na nossa dinâmica e que às vezes isso pode nos aborrecer e nos estressar. Mas eu quero convidar você a viver um novo tempo, uma nova fase da sua vida, mudando a sua perspectiva sobre gestão do tempo. Entenda, eu já disse aqui, eu vou repetir, administrar o tempo não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão de disciplina espiritual. É um princípio espiritual. Quando a gente administra bem o nosso tempo, quando a gente tem tempo de descanso, quando a gente busca o Senhor, quando a gente gasta tempo com a nossa família, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos servindo a Deus, nós estamos sendo bons mordomos, porque o tempo ele não é nosso.
Não é verdade? O tempo não é nosso. O tempo é de Deus e nós temos o dever de administrar bem esse tempo, porque um dia nós vamos prestar contas ao nosso Salvador daquilo que fizemos com o tempo que Ele nos deu. Minha intenção com essa primeira aula foi dizer para você que esse não é mais um livro sobre administrar bem o seu tempo, fazer uso dos aplicativos, agendas, planners, enfim, as ferramentas que nós vamos aprender para gerir bem o nosso tempo. Esse é um estudo para te ajudar a conhecer e a viver o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Se Jesus, que teve o maior de todos os propósitos, ele veio ao mundo com um propósito bem definido. Jesus não veio para gastar tempo, para passar tempo, porque ele não tinha mais nada de interessante para fazer no céu. Jesus veio com uma missão clara. Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele veio ao mundo porque ele precisava viver uma vida perfeita. Ele precisava dar testemunho do Senhor, ele precisava ensinar, ele precisava fazer como ele fez ali no Sermão do Monte, né? Deixar claro para nós quais eram as regras, os princípios, as leis do seu reino e que nós deveríamos viver de acordo com essas leis para depois morrer, ressuscitar e voltar para o Pai. Então, o propósito de Jesus estava bem definido. Se ele conseguiu administrar o seu tempo, de maneira que ele cumpriu o seu propósito com excelência, nós podemos aprender com ele para também cumprirmos o propósito que ele já escreveu para nós. Eu te vejo na próxima.